Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma live. Meu nome é Eliselma, para quem não me conhece. Estou psicanalista, serva do Deus vivo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frustrações. Acho que não existe uma pessoa que não foi frustrada, né? A gente vem passando por frustrações desde criança. Então, eu acho que todo mundo já se frustrou alguma vez. O que é importante falar disso, de frustração? Se frustrar, ser frustrada. Como você lidou com isso? Você soube lidar com essa situação de frustração? Porque hoje a gente vê muitos, principalmente adolescentes, jovens, né? Eles não sabem ser frustrados, eles não sabem nem ganhar um não, né? Falar um não para eles é um Deus nos acuda. Por que eu quero falar disso? Porque eu tenho visto muitas pessoas que não estão sabendo lidar com frustrações, né? E eu sempre trago um tema aqui de que eu já perguntei às meninas lá dentro do nosso grupo no WhatsApp, né? Um grupo exclusivo para mulheres. Quem quiser entrar, tá bom? Me manda, fala comigo no privado que eu te mando o link ou insiro você lá no grupo. É um grupo que traz informações sobre a vida emocional, a vida pessoal, espiritual, tá bom? Quem quiser entrar ou conhecer alguém que quer entrar, fala aí pra mim. O tema é: expectativa sem alvo é igual a frustração. Esse tema eu escolhi porque eu estou percebendo muitas pessoas que não estão sabendo lidar com esse problema, né? Como que elas lidam com esse problema? Elas sabem lidar com esse problema? E aí eu coloquei uma enquete lá no grupo hoje, no nosso grupo exclusivo para mulheres, que ele dizia, que ela diz assim, deixa eu achar aqui onde ficou a enquete para me ler para vocês. Ela diz assim, ó: quem aí já foi frustrada? Como você se sentiu? Então a maior parte das mulheres respondeu assim: sempre que me frustro, sinto que fui passada para trás. Olha que interessante. Eu sou frustrada e sinto que alguém me passou para trás. Então, será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que eu fui mesmo passada para trás? O que vocês acham? Então, olha só. A palavra frustração, ela tem alguns significados, né? Então, ela pode significar que eu fui desapontada por alguém, que eu fui desiludida, não fui correspondida, alguém me prometeu algo, não cumpriu, né? E aí isso me leva a desconfiar das pessoas, ou que eu fui impedido de realizar aquilo que eu planejei fazer, né? Então tem algumas vertentes aí para a palavra frustração, né? Mas ninguém de nós estamos livres de sermos frustrados, e ela vem com uma série de ensinos quando eu uso isso para aprender. Quando eu não uso, eu fico só frustrada e pronto, me sentindo, né? Uma das coisas que eu sinto é raiva de mim, outras vezes eu sinto raiva do outro, outras vezes eu sinto raiva de mim, do outro, da situação. Então eu preciso aprender a desenvolver isso para que eu use essa situação, que é uma situação delicada, a meu favor, né? Então, você já foi frustrado alguma vez? Se foram, quando foi isso? Quando que você foi frustrado? Quem te frustrou? O que você sentiu ao ser frustrado? Ou o que você aprendeu com essa frustração? Vai dizendo aí pra mim. Então, eu gosto sempre de trazer um texto também para ler para vocês, né? O texto de hoje, vou abrir aqui para vocês, tá lá em Jó, capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim... Jó, capítulo 8, versículo 13 e 14, diz assim: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Então, vou falar primeiro porque que muitas vezes a gente é frustrado, né? Nós fazemos planos, fazemos projetos, montamos estratégias, né? Temos mil e um sonhos, né? A nosso respeito, a respeito de alguém, isso está na nossa cabeça, né? E a gente aposta todas as nossas esperanças nesses planos e projetos que nós fazemos. Ou nós fazemos, né, contando conosco mesmo, ou contando com alguém. E muitas vezes nós somos frustrados com isso, porque nem sempre o outro me corresponde àquilo que eu estou aguardando dele, e nem sempre eu mesma consigo me corresponder. Quando o outro não me corresponde, muitas vezes eu não soube me comunicar com ele. Então, muitas vezes o que eu fiz? Eu planejei tudo dentro da minha cabeça, né, achando que o outro estava sabendo pelas sinalizações que eu dei para ele,
mas na verdade ele não estava nem ciente do que eu estava pensando. Porque muitas vezes nós pensamos e achamos que o outro está sabendo o que eu estou pensando. Então, exemplo, eu já atendi um rapaz que ele começou a namorar com uma moça e ele estava tão apaixonado com a moça que na cabeça dele, ele tinha noivado, ele tinha casado, ele sabia quantos filhos ia ter, onde que ele ia morar, como era a casa, como ia ser a família, ele sabia tudo. Só ele esqueceu de um pequenino detalhe, que foi falar para a moça todos esses planos que ele tinha feito dentro da cabeça dele. Um belo dia, a moça chegou e terminou com ele. Por quê? Porque na cabeça dela era só um namoro. Ele não compartilhou com ela o que ele pensava. Então, só quem sabe o que eu penso é o meu Criador. Ele é onisciente, então ele sabe o que eu penso. As demais pessoas não sabem. Outro exemplo são relacionamentos, né? Às vezes o esposo briga com a esposa, o namorado, a noiva, as pessoas, né, que têm proximidade, e elas falam assim: vai dizer que ele não sabe que eu estava com raiva por tal coisa que ele fez. Ele não viu minha cara? Só que a sua cara não fala. Ela só tem uma expressão. Para o outro, uma expressão apenas não é clara. Ele percebe que você está aborrecido, sim. Mas por quê? Muitas vezes ele não percebe o porquê disso, né? E então, o que acontece? Ele acaba não correspondendo, porque você queria que ele fizesse o quê? Chegasse para você, perguntasse, se desculpasse muitas vezes. Só que ele não vai fazer isso, porque ele não sabe o que está acontecendo. E nós ficamos esperando que o outro vá corresponder. E não somos claras na comunicação. Então, quando nós não somos claros na comunicação, o outro não vai corresponder de acordo com aquilo que eu quero, porque eu não me comuniquei da forma adequada que o outro entendesse. Então, ele não vai corresponder e eu vou ser frustrada. E quando sou eu? Às vezes, eu me proponho a fazer coisas muito além do que aquelas que eu dou conta de fazer. Eu não sou honesta comigo mesma. Então, um exemplo. Eu vou começar, eu não gosto de ler, e aí eu falo assim, eu vou ler um livro por mês. Nesse mês eu vou ler esse livro, 400 páginas no livro. Aí eu pego o livro, leio, vou ler uma página, eu faço o cálculo, eu vou ler tantas páginas por dia. E aí eu começo a ler, né? No começo tudo é mil maravilha. Começo a ler, daqui a pouco, não, hoje eu não vou ler não, eu já pulo aquele dia. Aí já começa, né, acumular. Então, se eu não consigo fazer algo, o correto seria eu não me propor, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso respeitar os meus limites. Eu tenho que respeitar, eu tenho que saber que eu não sou igual ao outro. Eu tenho que aprender a não me comparar com o outro. Cada pessoa tem o seu jeito, o seu modo, nós somos únicos, lembra? Então, eu não posso ser igual ao outro, aprender igual ao outro, ser rápido. A velocidade que o outro tem, eu ter. Não posso. Eu sou eu, o outro é o outro. Então, quando eu crio, né, essas expectativas e eu não cumpro, o que acontece? Também vou me frustrar. E aí eu perco a confiança em mim. E quando é com o outro, eu perco confiança no outro. Então, quando nós fazemos planos e projetos contando com a gente ou com alguém, eu e o outro somos humanos e estamos propensos a erros, a falhas. É normal. Só que o que nós, pelo menos nós, né, que seguimos o nosso manual, a Bíblia, que é o nosso manual, que seguimos a Cristo, nós que somos cristãos, o que a gente teria que fazer primeiro chamar Deus para os projetos e planos que fazemos. E aí eu vou ler um outro versículo que tem a ver com isso. Agora é Jó 42:2, que diz assim, ó. Vou ler o primeiro para vocês lembrarem. O primeiro é: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. No verso 14 fala assim: cuja esperança fica frustrada e a sua confiança será como a teia da aranha. Então esse é Jó 8, 13 e 14. Agora vocês imaginam, a esperança do hipócrita perecerá, ela fica frustrada e a sua confiança é igual a teia da aranha. Vocês já encostaram na teia da aranha? Qualquer coisinha rompe. Quando nós perdemos a confiança nos outros, é assim que fica balada, né? A gente tem uma dificuldade para acreditar de novo, não só nesse outro, mas em qualquer outro que se aproxime de nós. Mas isso é quando nós colocamos nossos projetos e planos, nós depositamos as expectativas sobre nós ou sobre o outro apenas. Mas quando nós, primeiramente, antes de colocar a expectativa
em nós ou em alguém, nós depositamos no nosso Criador, que é aquele que vê todas as coisas, né? É aquele que é onipresente, onipotente, onisciente. Olha o que diz Jó 42:2, olha o que diz: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, impedidos, bloqueados, parados, não pode. Então olha para vocês verem, nós temos uma arma, só que a gente só usa lá no final, quando não tem mais recurso nenhum, quando eu já esgotei tudo, já cansei, já tentei de tudo com a força do meu braço e agora não dá mais. Então agora sim, agora eu vou buscar aquele que pode todas as coisas. Então se eu tivesse feito o inverso, começado com ele primeiro, eu me frustraria bem menos. E por que tem essa questão de eu frustrar quando eu confio no outro, quando eu crio expectativa no outro e quando eu crio em mim? Porque eu estou dando mais importância aos meus planos e projetos do que a mim mesmo. Mas quando é o nosso Criador, olha o que ele faz. Ele dá muito mais importância a nós do que aos nossos planos e projetos. Então, se você está planejando algo e você nem sabe se isso está de acordo, em paralelo com os planos e projetos dele para a sua vida, você tem uma grande chance de ser frustrado. E outra, uma grande chance de você estar colocando isso com um nível de importância muito maior do que você se dá importância. Né? A gente tem até uma live há uns dias atrás que a gente falou sobre valor, dar preço e dar valor. Né? Então, nesse caso aqui, nós damos mais valor a planos e projetos do que a nós. E Deus, ele sempre vai dar mais importância a nós do que a planos e projetos. Então, ele sempre tem a visão de que nós somos mais importantes. E nós sempre vamos olhar, ou quase sempre, que as coisas, os planos, os projetos, as pessoas, objetos, muitas vezes nós damos mais valor a isso do que a nós mesmos. E aí nós vamos nos frustrar, né? Então, todas as vezes, olha o tema da live, expectativas sem alvo é igual a frustração. Então, todas as vezes que eu criar expectativa no alvo que é errado, ou nem tenho alvo nenhum, eu vou me frustrar certamente. Mas se eu consigo colocar expectativa naquilo que é mais importante, aí sim eu vou acertar o alvo. E olha como é que vocês fazem para ver que nós somos mais importantes do que nossos planos e projetos. É só você fazer isso aqui, lê aqui na minha caneca. Lê aí. Você precisa disso aqui, ó. Então, ó, vai tomar conta da sua vida. Olha o versículo. Mateus. Acho que tá fosco aí pra vocês. Tá vendo? Então ame o próximo como você se ama, tá? Se você se amar, você vai ver que você é importante, até para aqueles que você ama. Você precisa olhar para você. Você precisa cuidar de você, né? Então Deus, ele sempre cria expectativas sobre nós, porque para ele nós temos importância, nós somos importantes. Mas e para nós mesmos, será que nós somos? Tem alguém aí querendo entrar ao vivo aí comigo? Fala aí, gente. Quem quer entrar ao vivo para falar do tema? Expectativa sem alvo é igual a frustração. Semana passada, Cleidinha entrou. Quem vai ter coragem hoje? Alisson, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, deu para entender? Não crie expectativas sobre pessoas, principalmente se a sua comunicação com ela não está sendo clara, não está sendo prática, não está tendo feedback. Então, não faça isso, porque a chance de você frustrar é muito grande.